Estamos ao vivo. E aí, bem-vindos a todos a mais uma edição do Clube do Livro Sendo Você com o Dr. Ben Here. Hello, hello. Então, esta semana, na verdade, pegamos um tópico que não necessariamente é o capítulo do livro, é algo que aparece muito no livro. Cara, sim, aparece muito. Julgamento. E diante do julgamento, aumenta o volume. Então, por onde queremos começar a conversa? E olá a todos. Agradecemos por estarem ao vivo. Olá, pessoal. No StreamYard, a gente tem que acolher o pessoal que vai acolher o replay. Oi, pessoal assistindo o replay. Oi, pessoal ao vivo. Você já viu alguém quando tá onde estiver no YouTube e fica sentado assim? Hã? Hello? Eu sempre acho muito divertido. Eles estão esperando o quê? Que uma coisa vai pular da tela e comê-los? O quê? Talvez. Bom, e aí, de todo modo, bom estar com todos vocês. Por onde queremos começar? Diante do julgamento, aumenta o volume. E, basicamente, a razão de eu falar isso é porque a maior parte da resposta das pessoas ao julgamento é se diminuir. Você deve perceber que as pessoas te julgam como uma maneira de te controlar. Se você deixa isso funcionar, eles decidem que o julgamento deles tem o poder e aí te julgam mais. Então, é assim, você deve perceber algo. Pessoas julgadoras são só julgadoras. Isso é tudo. Não quer dizer nada. É a partir de onde funcionam. Então, eu fui muito julgado por ser feliz demais quando era mais jovem. Eu fui julgado por ter muita coisa, fui julgado por ter muita facilidade. E as pessoas abusavam de mim, literalmente abusaram. E a coisa é, o que eu fiz é que eu aprendi a me diminuir como se isso permitisse evitar o abuso. Mas então tudo que eu estava fazendo era me abusar continuamente, sem parar. O que ocorre é que se você diminui o volume diante do julgamento, em vez de aumentá-lo, o que acontece é que você agora é o efeito do julgamento, e agora você está carregando o julgamento deles e o julgamento dos outros que talvez te julguem. Então você está constantemente se julgando, julgando, você está fazendo, sendo, fazendo, curtindo, qualquer coisa que possa ser julgada. Se você está fazendo sendo ou curtindo algo que pode ser julgado, ou que a gente faz, estávamos numa chamada que descobrimos e falamos, é que você faz assim mesmo e se sente mal depois, ou você faz, mas realmente não saboreia isso, porque você fala, eu sei que você é julgado por isso, então eu sei que eu não devia estar fazendo isso. E a parte esquisita é que você pensa que não deveria estar fazendo qualquer coisa que uma outra pessoa possa te julgar por isso. Vamos olhar por um momento. As pessoas julgadoras alguma vez são felizes? Felicidade e julgamento não coexistem. Então, o que ocorre é que agora você está em estado constante de julgamento de você por tudo que faz e é para. E o que eles te dizem para você poder ser, para ser uma pessoa melhor? Você é a pessoa pior. Quando eu digo pior, você está sendo pior para você. Você curte menos, você está vivo, você tem menos gratidão por você, você tem menos contribuição para os outros, porque quando você se julga, você não pode ser contribuição para os outros, é loucura. Tudo isso vai sendo uma mentira. E o que é isso? Que estamos tão duros conosco só de falar disso, auto-julgamento. O que é que a gente entra nesse loop com frequência de se julgar, mesmo antes de começar a falar do julgamento de outras pessoas? Eu sei, né? É endêmico no planeta. As pessoas pensam que o julgamento é conscientização, pensam que o julgamento é brilho, e as pessoas pensam, por exemplo, você já esteve perto de alguém que é altamente metafísico e você está bebendo uma Coca-Cola e você sente aquele julgamento furioso que vem para cima de você por beber algo que não é espiritual, é também você está apoiando corporações grandes. Então, essa pessoa tem o ponto de vista de que o julgamento dela a torna superior a todos os outros, enquanto tenta provar que o que ela realmente deseja é um mundo melhor. Não, ela só quer se sentir certa. Então, eu estou trazendo isso porque tantos de nós tivemos isso de tantas pessoas. Então, o que é isso? É o mundo em que vivemos. Criancinhas são ensinadas a julgar como se isso fosse fazê-las chegar na conscientização. Que a gente ensina, faz o que é certo para mim,
não faz o que é ruim, faz o que é bom, o que não é ruim. Qual é o ponto de vista inerente que você é mal e errado? E a única maneira de não ser mal e errado é se julgar o que escolhe. Mas é só quando você julga o que escolhe, você faz coisa ruim que não sai bem nem para você nem para os outros. Você pode falar mais disso? Porque essa é uma conversa maior, mas você acabou de dizer não tem certo nem errado, você quer sair do certo e errado, e as pessoas diriam, então, como é que você sabe como viver a sua vida? Isso seria imoral, sabe? Assim, isso, totalmente. É exatamente uma das dificuldades que as pessoas têm. Eu amo, perdi o trabalho porque eu não era sério o suficiente. Exato, é o meu ponto isso. E a coisa é que se você faz o trabalho, completa o trabalho e está feliz, peraí, dá licença, eles te despedem por não ser séria o suficiente, não leva a sério? Sim, é, porque eu gosto de estar viva, é esquisito, né? Não dá para eu ficar triste o tempo todo assim, desculpa. Não, desculpa, o meu TDAH aqui tomou conta. Pode fazer a pergunta novamente, eu entrei por outro trilho de pensamento. O julgamento é baseado no certo e errado, a gente tenta soltar isso. Muita gente pergunta por que você quer abrir mão disso? É assim que você funcionar? É assim que eu tenho minha moral? Eu faço a escolha certa. Como a gente sai disso? O que você deve reconhecer disso daí? Gary é meu melhor amigo, fundador do Access Consciousness. O que ele ensinou aos filhos dele é escolha. Você filho, o quê? Bom, por exemplo, quando uma das crianças ia colocar a mão perto da chama do fogão, perto da panela, ele dizia: se tocar aí vai doer muito. Ele não falava, não faz isso. Porque não faz, agora ela não sabe por que não fazer, só sabe que é errado fazer, mas ela não tem nenhum universo em que colocar isso, então só sai por aí para um robô pensando até coisas que eu não devo fazer e que eu não posso fazer. Então ele falava: se você fizer isso, vai doer. E é claro, ela aproximava a mão, sentia que estava quente e tirava a mão. Ah, é quente. O que isso fez é que ensinou para ela: isso vai doer. Eu tenho a escolha de fazer, mas acho que isso não vai terminar muito bem para mim. Então, essa é a coisa do que a escolha te dá. O que você faz com a escolha, não é? Eu estou escolhendo isso porque é a coisa certa ou boa para escolher. Pensa em quantos relacionamentos você escolheu porque era a coisa certa e boa para fazer. Pensa em quantas coisas que você escolheu que eram certas e boas e não foram felizes para você, não funcionou para você, não fez bem para ninguém, mas supostamente era a coisa certa. 20 anos atrás, eu tinha uma namorada, ela nunca achava que eu amava, não importa o que eu fizesse ou fosse. Bom, eu pensava que se eu pedisse ela em casamento, aí ela saberia que eu a amava. Então, eu estava fazendo as coisas certas. Estávamos juntos há 3 anos, eu tinha 30, era hora de blá blá blá, pedi ela em casamento. Ela começou a planejar o casamento e sentir as paredes fecharam. Eu fazia a hiperventilação à noite. Quando eu pensava no casamento, tinha aquela nhaca. Eu não sabia na época, mas o que eu estava tendo era uma conscientização do futuro que ia ser criado a partir daquela suposta escolha certa que eu deveria fazer, que era um tique nas caixinhas. Já estávamos juntos o suficiente, ambos desejávamos a mesma coisa. Eu não sabia isso, eu só achava que se eu estava num relacionamento, se eu fizesse a coisa certa, que as mulheres supõem que o homem tem que fazer, que era abrir ponto de mão do ponto de vista deles. Homens humanoides, buscadores, muitos deles fizeram isso em sua vida, porque isso é a coisa certa a fazer. Mas aí o que termina acontecendo é que anos ou meses depois, a pessoa com quem você está em relacionamento, você olha para você, você nem gosta de ser você. E a pessoa com quem você está se relacionando, ela fala: porra, para onde você foi? Eu gostava de você quando a gente começou. Para onde você foi? E agora, se você olha para isso, é a coisa certa a fazer. O que a gente precisa sair é como se o bom e o certo fossem criar um resultado bom, certo e justo. E não, certo e bom simplesmente criam um resultado previsível, que não é geralmente o que é bom e certo, porque qualquer coisa que você escolha a partir do julgamento elimina sua conscientização do que a escolha vai criar. Toda a razão de termos escolha é pelo que vai criar. Então, uma das coisas que você deve se perguntar é: se eu escolher isso, o que vai ser minha vida em 5 anos?
eu me tenho a sensação da energia. E se eu não escolher isso, o que vai ser minha vida em 5 anos? E percebe a energia disso. E aí, isso, todo mundo que está assistindo, muitos de vocês estão. Como é que eu sei o que escolher? É assim que você sabe o que escolher. E pode usar para tudo, desde colocar o chiclete na boca, até o casamento, um negócio, para qualquer coisa. Mas se eu escolher colocar essa pessoa no negócio, como vai ser o negócio em 5 anos? Se eu escolher não fazer isso, como vai ser meu negócio em 5 anos? É assim, para cada escolha que você tem, você deve perceber que escolha cria. E o que fazemos é que quando nos julgamos, a gente se tira das escolhas, se tira das criações e a gente se tira do sentido de facilidade de estar vivo e da alegria. Porque como é quando você está se julgando? Você tem alegria? Você tem senso de facilidade? Você tem algum senso de que a vida é maravilhosa? Está muito ocupado procurando saber como está errado, porque o resultado final do julgamento é que você está errado. Todo julgamento leva a isso. E é isso que o julgamento termina criando na sua escolha, porque quando você termina julgando, criando a partir do julgamento e da lista de cheque, é o que você cria. E quando você só tem isso, isso não abrange a sua conscientização da energia e do energético de toda a situação de você e do mundo, com quem você está interagindo, as pessoas, o negócio, todas as pessoas, o que quer que seja que você está pensando ou olhando para escolher. Então, a gente tem dificuldade que a gente tem o julgamento, esse sistema de julgamento sobre tudo que a gente faz, ver o que deve escolher ou não escolher. E aí o que isso cria é um lugar onde as pessoas pensam que a única coisa que elas devem escolher é todas as coisas que elas não devem escolher. Se não acredita em mim, olha para alguém que está fazendo dieta, especialmente quando estão fazendo porque é a coisa certa a fazer porque eu realmente julgo muito o meu corpo e talvez se ele não fosse essa droga tão gorda, eu gostaria mais dele. Bom, eu falei disso e essa mesma gordo, falar gordo é politicamente incorreto. Bom, é julgamento, mas eu estou falando para. Eu não estou dizendo que alguém é gordo, o que eu estou dizendo é que esse é o julgamento subjacente que eles têm do corpo, que eles não se permitem acessar, que é por isso que fazem a dieta, e aí se julgam constantemente de não fazer certo a dieta e se julgam por ter o desejo de comer outra coisa, porque eles estão fazendo não por escolha, mas por seguir a linha do julgamento de ter que tomar uma certa ação que supostamente é melhor do que a ação que deveria fazer, que os levou à dieta. Bem-vindo ao julgamento. Eu sei, é loucura. Mas como a gente sai disso, é engraçado. Você para. Como você sai disso, é para isso. Não, pode continuar, Emily. Mas é engraçado porque fomos ensinados que a maneira de fazer escolhas ou tomar decisões é essa lista ali. E aqui tá bom, aqui é o que tá ruim. E você falou dessa maneira de escolher, onde é o leve e o pesado, mas para muita gente, essa coisa que escolhe a access consciousness ou brincar com isso, eles falam, essa é a ferramenta mais difícil. Pode falar da facilidade da escolha? Sim, basicamente, a propósito, gratidão, Karina, gratidão. Sim, isso é fantástico. É por isso que eu escrevi esse livro, exatamente por isso. Então, vamos falar disso por um momento, que é, veja, a razão de eu dar essa coisa de o que vai ser minha vida em 5 anos, se eu fizer e se não fizer, que basicamente é o que é mais leve, porque o que é verdadeiro para você é o mais leve. Qual é a diferença entre escolha e decisão? Escolha não tem conclusão nisso e pode ser mudada. A decisão, basicamente, é escolha mais julgamento. Porque a decisão é algo que você solidifica para uma realidade necessária. A razão de eu dar essa ferramenta de como escolher, uma das maneiras, quer dizer, é uma das mais fáceis que as pessoas pensam que é mais difícil, elas pensam que é mais difícil porque elas foram ensinadas que só o julgamento leva a uma escolha apropriada. Isso é mentira. O que a gente tem que perceber é que estamos agora numa pandemia global. Isso se baseia em mentiras. Tem uma parte que é verdadeira. Sim, o vírus existe. Basicamente, todo o resto é mentira. E o mundo inteiro
tá mudado. Ok, se a gente reconhece isso, mas essa é a coisa. Se você for julgar isso, agora você passa a ser o efeito disso. O que eu faço, né? Eu olho e falo, isso não é interessante? Esse é o mundo em que nós vivemos, mundo interessante. O que você querer para mudá-lo? E fomos ensinados de que só o julgamento leva a escolhas certas e apropriadas. Isso é uma mentira. Também eu devo dizer que mesmo a ideia de escolha certa é uma mentira. Então, estamos tendo uma mentira de que temos que fazer a escolha certa, aí tem a ideia de que a única maneira de chegar na escolha certa é pelo julgamento. E se você não tivesse julgamento, você só teria escolha. E aí a pergunta seria: o que essa escolha vai criar? Porque isso também é algo que te retira o julgamento. Quando você faz julgamento e cumpre aquela lista do que vai escolher, você elimina a sua consciência do que isso vai criar como futuro, porque você tem a ideia de que se a lista está completa, aí é claro, vai acontecer algo maravilhoso no futuro. O meu noivado cumpria a lista perfeitamente e não ia criar um futuro maravilhoso. Aqui tem outra coisa que eu preciso falar sobre escolha, e aí eu vou falar da coisa da leveza, do leve. Você mencionou que parece que as pessoas têm problemas com isso. Então, quando você faz uma escolha, assim que você fala assim para essa escolha, essa parte está no livro também. Assim que você fala sim ou não para alguma coisa, você ganha a conscientização do futuro que essa escolha vai criar. Assim que eu falei sim, ou assim que ela disse sim, para sim, vamos casar, eu ganhei a conscientização do que a escolha ia criar e literalmente começou a me matar. E que eu percebi, se eu estivesse naquele tipo de relacionamento com ela, teria esse efeito, teria sido mesmo com outra pessoa, não necessariamente, mas eu estava com ela. Então, eu não sei, sabe o que eu estou falando? Então, por exemplo, vamos dizer que você está. Um dos exemplos que eu uso no livro, vamos dizer que você está no Starbucks e você está tomando o frappuccino duplo com camada extra de creme e tal, e açúcar, como eu gosto. E aí tem um cara super atraente que pede chá verde sem açúcar, tá do seu lado, ele é, leite de soja, e aí ele olha para você, ele pensa que você é uma gracinha, e ele olha para você, você olha para ele e pensa que é uma graça, e assim que ele vê o que você pediu, aparece aquela parede de. Isso é uma coisa que você deve perceber quando as paredes de julgamento das pessoas vêm para você, porque você percebe o ponto de vista fixo. Mas vamos dizer que ele te chama para sair, porque você é uma graça, embora esteja tomando aquele frappuccino, embora seja má, não dá para acreditar. Assim que as pessoas são, você está bebendo Coca-Cola, a pessoa pensa, ai, como ela é terrível. Bom, você devia ter visto que eu bebi no almoço, aí que você ia ver. Vai saber o que é que fiz ontem à noite com o Papai Noel negro e uma ovelha. Bom, isso é uma piada aqui. Eu tinha uma pessoa que estava tentando ganhar dinheiro com um esquema e ele falou de volta. Bom, respondeu para eles, a gente pode fazer, desde que envolva um Papai Noel negro e uma cabra, bebê, sabe o emojizinho que tem o Santa Claus, o Papai Noel branco, negro, mulato, sabe os emojis? Eu acho que é engraçado, eu acho que a gente devia ter Papai Noel mais coloridos, de diferentes cores de Papai Noel. Bom, veja, estamos falando de julgamento, então mesmo hoje, nesse mundo agora, eu mal consigo falar as palavras branco e preto, mesmo que eu esteja falando de meu telefone, tem uma capa preta. Ah, ele falou preto, racista. Esse é o mundo do julgamento em que vivemos. É uma coisa bizarra isso para mim. Então, bom, voltando à história, o TDAH está forte com esse assunto, ok. Então, o cara te chama para sair, você percebe aquela contração, aquele peso. Isso é a sua consciência do que vai ocorrer se você sair com aquela pessoa. Você já fez uma coisa que sabia que não deveria fazer? Já fez uma coisa que uma pessoa vai, faz, você falou que sim a fazer, pareceu pesado e falou sim, assim mesmo, porque era a coisa certa a fazer, que é um julgamento? Sim.
Eu acho que todos nós fizemos isso muitas vezes. Isso é porque fomos ensinados a funcionar a partir do julgamento, em vez de que resultado isso vai criar. Isso vai criar leveza ou peso na minha vida e vai criar leveza ou peso no mundo. E temos que reconhecer que se trata de nós e do mundo. Mas temos que começar para o que vai começar a criar leveza para nós. E por que parece tão difícil? Porque a leveza tem uma energia tão não definível, é um espaço, como se você imaginasse o espaço com poucas moléculas. Imagina, o peso é meio assim. Imagina que você tem aqui uma caixa desse tamanho aqui, e aí tem, não sei, 200 chihuahuas lá dentro, sabe? Você sabe como é, chihuahuas um em cima do outro, uau. Ok, então a gente sabe como é. O que que é uma caixa cheia de chihuahuas? Agora imagina pegar essa mesma quantidade de chihuahuas e expandir de um modo que isso fique do tamanho do universo. É quase tipo, você nem encontraria onde estão os chihuahuas, você nem sabe como lidar com a situação, porque os chihuahuas estão tão distantes. Bom, eu nem vejo chihuahua. Bom, pensamos que essa coisa esquisita, nha, essa energia que é o julgamento, que ela é a coisa que realmente cria conscientização, mas na realidade é o espaço onde não há chihuahuas que é a real conscientização. As pessoas procuram os chihuahuas em vez do espaço. Esse provavelmente foi o pior exemplo que eu já usei. Não vou dizer o pior, pode ser o julgamento, sei, mas pode ser o reconhecimento. E a coisa é que pode ser um reconhecimento, essa é a coisa, essa é outra coisa. As pessoas têm a ideia de que qualquer coisa que elas pensem sobre alguém ou sobre elas, qualquer coisa que elas pensem positiva é consciência, e tudo que elas pensem negativo é um julgamento. E aí se julgam por julgarem. Mas se você vê alguém que é totalmente autocentrado, bom, reconhecer que eles são autocentrados é só um reconhecimento do que é, não é julgamento. E como é que você sabe que estão julgando? Sempre tem uma carga, sempre o certo é o errado, ou algo que se retrai, ou uma parede que se ergue. Se você vê alguém que é autocentrado, é tão mais fácil só reconhecer que são autocentrados, porque agora você sabe com o que você está lidando. Mas se você não julga isso, você só sabe com o que está lidando e você percebe quem é que está ali, o que, que provavelmente vão escolher. E quando você não está julgando, eles não têm que escolher isso, não têm que ser autocentrados. Talvez estejam sendo autocentrados naquele mês, vou olhar para mim esse mês. Mas as pessoas têm a ideia de que se você pensa isso sobre alguém, você está julgando. Não. A maior parte que você pensa que você está julgando, você pensa que são julgamentos, muitas vezes são conscientizações que você tem de a partir de onde as pessoas estão funcionando. Todos temos limitações a partir das quais funcionamos. A maior parte das pessoas tentam esconder limitações porque pensam que estão julgando, e aí, porque escondem, não sabem quais são as limitações e perpetram limitações porque não podem olhar para as limitações, e aí não podem mudar, porque só se pode mudar aquilo que você. Olha, então, o quê? Se você reconhecer que você tem muita conscientização, mesmo de quando as pessoas estão limitadas e se limitando, e você não julga isso, você pode ter total cuidado por elas. Isso é uma coisa que nos bloqueia. Nós temos pessoas muito próximas que gostamos muito e nos importamos muito com elas, e a gente não pode, pensamos que não podemos gostar delas, nos importar por elas se forem autocentradas, não podemos cuidar delas se não forem perfeitas. Bom, me mostra alguém que é perfeito, número um. Então, essa daí não. Hello. E realmente estamos limitando o que podemos ser, porque somos nós escolhendo o que podemos ser, mas escolher talvez interagindo com alguém, ou talvez não, mas parar de se importar de alguém, você tem que eliminar o cuidado que você é. Não dá para eliminar o cuidado que você tem por alguém, além, a não ser que você elimine o cuidado que você é, porque somos infinito cuidado. E nos separamos de alguém que a gente está percebendo a limitação deles. Isso é um julgamento, e esse é um julgamento de que você está julgando. Então, isso é como
um buraco fundo e amplo. Então a pergunta, na verdade, é o que está além disso? Como é que a gente chega lá? O que você ia dizer? O que eu ia dizer é, quando você estava falando do cuidado, eu sei que muitas vezes falamos desse tópico, e como é difícil receber julgamento das pessoas com quem nos importamos, com a família, quando ela nos julga. Você pode falar sobre isso? E o título que a gente chamou, aumenta o volume quando ocorrer, e como o que pode mudar com isso, porque isso é muito diferente. Ok, vamos falar disso. Você deve perceber, né, que para muitas pessoas, eles pensam que julgar as pessoas é amar. Quantas coisas seus pais te julgaram como uma maneira de tornar você a pessoa melhor? Por isso que eu digo, essa merda não funciona. Mas estamos questionando isso e pouquíssimas pessoas estão. A maior parte das pessoas não percebem que não funciona. As pessoas estão só tentando acertar. Isso é julgamento. Então, tem a sua família. A maior parte dos familiares os julgam, especialmente se você é uma daquela ovelha neon, que a Emily gosta de falar, se você é alguma daquela ovelha neon que não se encaixa, você não sabe se encaixar. O que acontece é que você é julgado por não se encaixar, isso não é se encaixar. Todas as pessoas que mudaram o mundo não se encaixavam, estavam dispostas a não encaixar, e elas não se colocavam na caixa comprando o julgamento das pessoas. O que você quer fazer? É criar mais porcaria da idiocracia do mundo que temos agora, ou ir além disso e ser capaz de navegar de uma maneira totalmente diferente e ser algo que é a diferença de você, que na realidade muda o mundo? E começar a curtir o presente, que a sua diferença é. Então, só porque a sua família te julga, não quer dizer que eles estejam certos. E porque alguém te julga, não quer dizer que estão certos. Mas pensamos, se alguém nos julga, significa que eles estão certos e nós errados. Tudo que isso é, vezes Deus Leão, certo, errado, mamá, papá, todos nove cursos, garoto de excelência. Isso é o enunciado aclarador, que também está no livro. Ou você pode ir para esse website, gratidão, isso é muito rápida, mas é uma maneira de mudar qualquer coisa. Aqui está a coisa. A maior parte das pessoas ouvindo essa conversa, as pessoas que de verdade querem continuar julgando, não vão ouvir essa conversa. Deixa eu contar como que uma pessoa que é julgadora ouviria isso. Ouviria os 3 primeiros minutos e dizer, ai, que esquisitice, e ir embora. Ok, não está interessada em mudar isso. Ok, não me importa, é a vida deles. É só que nós também compartilhamos o planeta com um monte de pessoas. E se algum dia isso talvez possa mudar, mas só vai poder mudar se os poucos de vocês que desejam algo diferente escolherem algo diferente, falando assim: olha, a partir de hoje eu vou começar a me julgar menos, ok? A partir de hoje eu vou me julgar menos. E se você pensa nas principais 3 coisas pelas quais você se julga, o que eu sugiro é escreve as 3, 4 coisas pelas quais mais você tem se julgado. E pergunte-se: eu comprei isso de quem? De onde ou de quem eu comprei isso? Onde de quem eu peguei isso? E se você começa a reconhecer que aprendemos a julgar, quando as crianças chegam, elas não julgam, elas não sabem como. É só quando tem lá para os 8 anos que aprendem que são diferentes dos outros e tem que fazer certo ou errado, mas elas não julgam. Por isso que a gente ama estar perto das crianças, que elas são, oi, você é homem, mulher, branco, preto, mulado, verde, amarelo, é cachorro, é pássaro, oi. E se a gente pudesse ser muito mais como isso, minha nossa, eu digo, é engraçado, porque toda vez que a gente rotula alguma coisa com julgamento, sabe, colocamos o julgamento no mundo, é uma coisa esquisita, sempre tem uma energia interessante nisso. As pessoas acessam para ver, muita gente olha para falar qual é o julgamento certo que eu tenho, qual é o julgamento errado, o que está certo também, o que está errado, se elas estão procurando o que está certo e errado no momento. Isso sempre tem uma energia interessante. Então, diante do julgamento, aumenta o volume. O que quer dizer isso? Isso se trata da conscientização de que se diminuir diante do julgamento, nunca te torna mais grandioso, sempre te faz menos, ok? Então, esse é o primeiro, sempre te faz menos, nunca te torna mais grandioso, se você reconhece isso. Então, uma das outras coisas,
Uma das outras coisas que você deve reconhecer é que a maneira de eliminar o julgamento que as pessoas têm de você é aumentar o volume quando elas te julgam. O que eu quero dizer? Bom, nos ensinaram que a gente tem que diminuir, mas como eu falei antes, isso faz a pessoa que está julgando saber que ela está certa e você é errado, e aí eles vão te julgar ainda mais. Perceba, alguém que julga é só alguém que julga. Não quer dizer que estejam certos, mas também não significa que o que quer que estejam te julgando seja real ou verdadeiro. As pessoas julgam os outros para tentar controlá-los. Então, quantas pessoas te julgaram para tentar controlá-lo? Em todos os lugares que você comprou o julgamento deles como real, verdadeiro e algo que você tem que lidar, você vai destruir esse cara, por favor? Certo, errado, meu mal, ponto 419, curte, cadê o excelente? Então, se você olha para isso, então, se eles estão tentando te controlar, uma coisa que funciona é aumentar o volume e não ser controlado. Porque se eles percebem que não conseguem te controlar com o julgamento deles, aí o julgamento deles não tem poder sobre você. E eles vão para outra pessoa, ou saem da sua vida, ou, na realidade, eles mudam. Eu estava fazendo uma sessão numa mulher, na Nova Zelândia, muitos anos atrás, e faço esse trabalho chamado ESB, Síntese Energética do Ser. É um trabalho energético, não há como descrevê-lo. As pessoas tentam chamar de trabalho energético, mas é mais um trabalho que te dá acesso ao seu ser e ao seu corpo simultaneamente. E assim, eu estava trabalhando nessa mulher, eu não estava tocando ela, e o corpo dela estava se mexendo na maca, e eu, uau, isso é fantástico. E tinha um componente alegre, maravilhoso nisso, é quase como alegre, orgasmicamente alegre. Bom, quer falar de uma palavra que traz à tona julgamento? Orgasmo, 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 orgasmo. Essa palavra traz à tona tanto julgamento, e uma das coisas que eu aprendi é, bom, isso é super interessante, uma coisa que eu aprendi, eu acabei de ter uma consciência de uma energia das pessoas onde elas diminuem baseado em julgamento. Bom, de todo modo, podemos chegar nisso ou não. Mas orgasmo tem tamanha energia maravilhosa nele. E o que eu descobri é que as coisas que são mais duramente julgadas são as coisas que mais te libertarão. O que eu quero dizer com libertarão? Te libertarão para ter escolha, te libertarão para curtir sua vida, te libertarão para não ser controlado pelos outros, te libertarão para não ser controlado pelos pontos de vista limitantes da realidade, que tem tantos por aí, te libertam para realmente ser você e curtir ser você, ok? Então, eu estava trabalhando nessa mulher e o corpo dela começou a se mexer assim, e ela estava tendo essa coisa, a energia maravilhosa, orgásmica, passando pelo corpo dela. Agora, na Nova Zelândia, eles são muito, nem sei como colocar isso, mas vamos dizer que a energia orgásmica não é um produto valioso, na verdade, é para ser julgado até que não exista. Não para todo mundo, mas para muitas pessoas. Então, estávamos ali no fundo da sala, numa classe que o meu amigo Gary estava facilitando. Estávamos no fundo da classe, ela mexendo na maca, ela estava de roupa, não estava tocando nela, não era uma coisa de tocar. O que trouxe à tona foi uma energia que ela tinha quando criança, que ela eliminou há muitos anos atrás, e ela pediu na sessão para desfazer algo que ela não permitia ter isso. Quando eu perguntei a ela o que ela gostaria da sessão, ela falou: quero parar de me escolher, de escolher e ser a mim. E tudo que eu achei que esteja errado, que não é errado, eu quero me desfazer disso. Bom, começamos e a energia começou a mover e ela fazendo todo tipo de barulho na mesa e soava como um orgasmo. O pessoal virava a cabeça para lá para trás. O que aconteceu, eu gosto de falar no Zoom, especialmente como pessoas novas vão ver, porque vai trazer à tona todos os julgamentos deles. E aí a pergunta vai ser: eles continuam, descobrem do que se trata, ou desligam agora para provar que os julgamentos que elas tinham antes de chegar aqui estavam certos? Ah, e a beleza disso é: meu Deus, não posso acreditar que ele deu orgasmo da mulher na maca. É assim, não, eu não dei orgasmo, eu não toquei nela. Desbloqueei isso. E se eles fazem isso,
as pessoas têm razão para se separar, e aí eu sou errado e ruim, tem coisas terríveis, eles estão certos por se agarrarem ao mundo limitado. Porque alguém pode ouvir isso, tem muita gente assistindo agora, estão ouvindo e falando: Uau, isso só é interessante, eu não sabia que você pode fazer isso. Então você pode ir além do seu julgamento para expandir seu mundo. O que a maior parte das pessoas faz é que elas se agarram ao julgamento para manter o mundo pequeno e previsível para poder estar certo, porque é vital ficar certo aqui, porque as pessoas fazem isso no mundo é porque é vital para a maior parte do mundo é estar errado e não é errado. E outra coisa mais vital que as pessoas têm é de que elas são erradas e têm que tentar acertar. Tudo isso é julgamento, tudo isso são invenções. Nada dessas coisas são inerentes em nenhuma outra parte do universo, a não ser nas pessoas nesse planeta. Os animais do planeta não têm, as plantas não têm, os pássaros, as árvores, o mar, as casas, nada, a não ser as criaturas de duas pernas idiotas que caminham nesse planeta. E a gente pensa que a gente se é superior a animais, só que eu nunca vi um animal infeliz, a não ser que tenha sido tirado do dono. Você já viu um cavalo infeliz? A única vez que eu vi um cavalo infeliz é quando o dono dele coloca essa bosta sobre eles. Cachorro infeliz? Não. Só quando o dono está infeliz. Tá vendo o que eu estou falando? Então, o resto do universo não funciona a partir disso, e a gente funciona a partir disso como se isso nos fizesse superior. Não, nos faz inferior a todas as plantas, animais, árvores, conscientes lá fora. Isso nos separa do mundo. Que insanidade! A gente prefere caminhar por aí, no mundo minúsculo, e mantendo o ponto de vista fixo e julgamento, em vez de soltar o ponto de vista e julgamento, em vez de ter o senso de conexão com tudo. É isso que está acontecendo numa larga escala no mundo agora, com todo o It Matters, com... Eu estou grato pela conscientização que trouxe à tona. Eu estou grato pela conscientização do movimento Me Too, pela conscientização do Black Lives Matter. Espero que todas as cores do planeta importem. Espero que algum dia cheguemos lá, mas porque as pessoas funcionam a partir do muro de julgamento sem nem perceber? Essa é outra coisa. Se você diz para alguém que você está funcionando a partir de julgamento, a pessoa fica: você está me julgando? Não, estou só tentando apontar isso, porque aí está a sua alimentação. E se você não tivesse mais, poderia mudar. Você pode mudar e não ter. Se você não tivesse isso, a vida pode ser mais leve e feliz. É só por isso que eu estou apontando, não para te fazer de errado. E aí, quando você fala, essa pessoa fica: você está me julgando. Bom, as pessoas sempre acusam os outros do que elas mesmas estão fazendo. Temos o mundo, então, com essa coisa do julgamento, e as pessoas poderiam escolher, em vez de julgar, se perguntar: e se eu abraçasse isso, em vez de me separar disso com o julgamento, o que seria minha vida em 5 anos? E essa é a parte interessante. Então, as pessoas que estão assistindo isso, basicamente, são os buscadores do mundo. Você não chega ao Access quando você quer ser normal e como os outros, porque o Access é tão diferente e é tão maravilhosamente incrível e esquisito para as pessoas, esquisito é de destino. Aí as pessoas falam: eu não quero ser esquisito, eu quero ser normal. Olha para o que é o normal. Normal são as pessoas infelizes andando por aí pensando que não tem escolhas na vida. Você realmente quer ser normal? Qual é o valor de ser normal, além de poder ser tão infeliz quanto os outros? Bom, aqui está o convite para possivelmente soltar o julgamento. Agora eu vou contar a história do orgasmo. Eles estão: termina a história, termina a história. Eu sei, um dos raros momentos em que eu vou voltar para a história. Então, a energia estava percorrendo o corpo dela, o pessoal olhava para trás e ela estava soltando. E ela estava tão feliz, estava rindo, parecia que ela estava tendo um orgasmo sorridente. E eu estava: uou, e o que acontecia é que a energia crescia, e foi tão interessante perceber isso na sala, porque todo mundo na sala estava ouvindo. Não era uma sala enorme na época. A energia dela subiu, e eu: uau, isso é incrível, estava tão divertido, brincadeira, você podia sentir o ser dela como uma criança que não jogava nada. No entanto, eu estava consciente
no nível de julgamento na sala aumentando, então a energia dela aumentava, o julgamento aumentava, a energia dela aumentava, o julgamento aumentava. A energia dela aumentava, o julgamento aumentava. Chegou num ponto que eu falei, meu Deus, eu preciso parar isso, porque se eu continuar indo, vai ser terrível para o Gary tentar facilitar, porque ele vai ter tantas paredes de julgamento para ter que lidar. O que acontece é que toda vez que você acessa um julgamento, tem todo um universo que você é levado a ele automaticamente, que não é divertido lidar com isso quando facilita as pessoas para tentar trazê-las às possibilidades. Então, o que eu fiz é que eu meio que eu fui bem dinamicamente mais devagar, encapsulei aquilo para ninguém julgá-la, né, julgar a situação e blá blá blá. Bom, e aí eu senti bem pesado no momento que eu fiz isso. Isso fui eu diminuindo diante do julgamento das pessoas. Senti pesado. Fui conversar com o Gary à noite, falei, Gary, preciso da sua ajuda. Quanto tempo estava acontecendo? Eu estou bloqueado desde então, parece que eu estou caminhando em concreto agora. Ele falou, por que que você diminuiu o volume? Eu falei, porque eu podia perceber o julgamento aumentando na sala. Estava palpável, as pessoas estavam... Ah! Então, eu não queria que se você tivesse uma classe difícil, tendo que lidar do julgamento. E ele falou, diante do julgamento, sempre aumenta o volume. E eu falei, o quê? Dá para fazer isso? Isso me fez abrir os olhos, e obviamente foi por isso que a gente criou essa conversa aqui em particular, esse Clube do Livro, isso aqui. Então ele falou isso e todo mundo, meu mundo fez bom, minha nossa. Eu não sabia que se podia fazer isso. Eu olhei para isso todas as vezes em que eu me diminuí, baseado no julgamento das pessoas, pensando que essa é a resposta apropriada, ou para eles pararem de julgar, ou parar de abusar, ou parar alguma coisa. E nada disso nunca aconteceu. Ele falou isso, me fez tão mais leve. Então, voltei para a classe na manhã seguinte e falei para ela: Ei, como é que você está? Ela falou: Eu não sei. A sessão, o início, estava tão maravilhosa, parecia que eu estava recebendo o que eu estava pedindo, foi incrível. E aí depois eu me sinto aqui bloqueada, parece que eu passei a noite toda bloqueada, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. E eu falei para ela, não foi, querida, você não fez nada errado. Eu contei para ela o que aconteceu, essa coisa toda, e da energia disso. E ela falou, minha nossa, faz todo sentido. Você pode me fazer um favor? Ela disse, claro. Eu posso te presentear outra sessão, mas dessa vez, quando aumentarem as paredes do julgamento, vamos continuar a aumentar o volume. Se você quiser gritar a plenos pulmões, se é isso que quiser fazer, manda ver. Nenhum dos dois vai diminuir o volume, mesmo que todo mundo querendo nos matar. Vamos brincar. E ela falou, manda ver. Deitou na maca, levou 10 minutos para eu retirá-la do concreto da noite, da noite anterior, baseado, né, eu ter diminuído o volume. E aí, depois de 5 minutos daquilo, chegou no lugar onde estava no lugar no dia anterior, começou a aumentar de novo. A energia dela aumentava, o julgamento aumentava, a energia aumentava, o julgamento aumentava. Chegou num ponto que aumentou o julgamento, e eu falei para sussurrando ela, pode sentir o julgamento? Ela falou, sim, foda-se. E a gente continuou indo, o julgamento aumentou, e a energia aumentou. Chegou no ponto em que ela foi, bom, e todo o julgamento explodiu de toda a classe. Tipo, ninguém conseguia pensar, ninguém conseguia julgar nada. Foi sensacional. O próximo dia e meio da classe foi o dia, um dia e meio mais fenomenal que ele facilitou no Access. O Gary falou, não sei o que você fez lá atrás, mas o que quer que tenha feito, continua fazendo, porque isso mudou as coisas para as pessoas. Eu fiquei, uou, é tão bizarro, isso me deu. Eu ganhei essa consciência energética de quando a gente aumenta o volume diante do julgamento, talvez nós sejamos a única pessoa que tenhamos a consciência ou capacidade, e a gente pode mudar uma sala inteira de pessoas, possamos mudar o mundo inteiro de pessoas ao sermos nós. Isso que é sermos nós, e é isso que você tem essa capacidade. Então, todos vocês aí fora, todo lugar que você está fazendo julgamento de certo, você de errado, fazendo julgamento de certo, você julgar ser errado, outras pessoas julgaram ser errado, ser certo, fazer a conscientização das limitações e grandiosidade das pessoas, virando julgamento, e todos os lugares que você comprou a programação dessa porcaria, todos os lugares que você se diminuiu diante do julgamento em vez de aumentar o volume.
Vai destruir isso, é a favor, certo, errado, bom, mal, pouco, patrocinado, cultivador de excelência. Uau, é super engraçado acessar essa energia, acessar exatamente essa energia. Eu meio que estava fazendo isso sem nem perceber. Eu estava me diminuindo. Eu falei, sim, 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 aumenta o seu volume agora. E a coisa é que não é uma certa, o você superior de conclusão. Não, é o você. Oi. Porque nessa situação, esse é um grande exemplo. A gente não estava usando nenhuma força, a gente não estava fazendo nada contra ninguém, a gente estava sendo as possibilidades para todos. E foi incrível quando você não nega as suas possibilidades, e todo julgamento é uma negação das possibilidades. Quando você não nega as suas possibilidades e não abre mão delas, o mundo muda para dar suporte a elas. Que é incrível, porque se você pensa naquela sala, tinha todo tipo de pessoa lá, com todo tipo de julgamento, e a coisa simplesmente foi aquela escolha. Só a escolha, nossa escolha de ser isso. E eu até serei eternamente grato àquela linda moça por ter falado, sim, eu estou cansada de viver minha vida debaixo do julgamento de outras pessoas, estou cansada de estar infeliz, estou cansada de não gostar de mim, cansada de me sentir errada todo o tempo, por ser diferente do que as pessoas queriam que eu fosse. Muita gente assistindo pode se relacionar a isso, então não é força. Veja, uma das coisas que ocorre nessa jornada é é que tem diferentes estágios que ocorrem quando você começa a perceber que você não tem que ser o efeito do julgamento. Então, você começa, antes de perceber isso, você é meio que o efeito disso. Ah, meu Deus, não me julga, isso dói, eu faço qualquer coisa, mas para de me julgar. E você vai, se mutila, se dobra. E quando você percebe que não precisa ter isso, tem escolha diferente. Geralmente, quando as pessoas fazem isso, é: porra, vai se fuder você, seu julgamento. E tem força aí, tá? Sabe o que eu tô falando? E aí o estágio seguinte, se elas continuam indo, isso se transforma em: ok, pode me julgar, tá certo, tá tudo bem. Oi, eu não vou me mudar por conta dos seus julgamentos e também não vou te julgar por me julgar. E tem um mundo diferente possível. Você gostaria de brincar? E aí o próximo estágio que ocorre para as pessoas, se elas continuam com o julgamento, manda ver. Vamos lá. Você pode mais, vai. E não necessariamente no próximo estágio, mas é um espaço ao que você chega onde, em vez do julgamento ser maior do que você percebe que você é bem maior do que ele. Porque se alguém tem que julgar como uma maneira de tentar obter alguma coisa de você, ou te controlar, ou te limitar, eles realmente têm poder? Ou eles eles não têm poder e estão tentando obter poder através do julgamento? Isso é o que é o julgamento, não é poder real, é poder falso. Você quer falar? Nem sei, pergunta a Emily. Não sei se tem um como, mas eu sei que te perguntam muito, mas como é que eu chego lá? E os julgamentos parecem tão reais, e como é que aumenta o volume? Sim, chama-se Access Consciousness, isso daí. Veja, não seria legal se eu pudesse simplesmente dar uma frase para as pessoas? Mas isso que você tem feito, olha para isso. Que porcentagem da sua energia você colocou no julgamento de você ou dos outros na última semana? A maior parte das pessoas ficam, ó, meu Deus, minha nossa, muito, sim. Como é que você chega lá? Número um, como eu falei, eu gostaria que fosse uma resposta de uma sentença. Eu adoraria isso. Tá brincando? Sairia pelo mundo gritando essa sentença, faria viagens pelo mundo com megafone para mudarmos o mundo. E se mudarmos isso, mudamos tudo, ok? Mas nós temos que começar com a conscientização de que existe uma escolha diferente. Temos que começar com a conscientização
que com frequência vimos julgando sem nem perceber, temos que começar com a consciência de que porque você tem uma conscientização de algo que é limitante sobre alguém que você chamaria de negativo, isso não é necessariamente um julgamento. Você precisa perguntar, e aquela coisa positiva que você pensa de alguém não é necessariamente um não julgamento. Você pode julgar alguém de perfeito ou de melhor do que você, isso é julgamento e você se faz de menos ali. Então, reconhecer isso é onde a coisa começa. E aí você pergunta: o que seria a minha vida se eu não mais julgasse? E aí, o que seria a minha vida se eu não fosse mais o efeito do julgamento de ninguém mais? Veja, nós julgamos e compramos todo esse sistema para podermos nos encaixar e não sermos diferentes como somos, porque se não tivéssemos julgamentos de nós, pensamos que escolheríamos algo mal, terrível, horrível e mataríamos o mundo. Só que é só quando a gente nos julga que é quem escolhe coisas mais ruins, terríveis e nhacas. Então, fazemos isso para nos encaixarmos com as pessoas que julgam, fazemos porque não nos foi mostrado que em muitos lugares tem outra escolha. O Access é uma da única coisa que eu já fiz que não tinha o ponto de vista de certo e errado sobre isso mesmo. Algumas pessoas que fazem Access ainda fazem a coisa do certo e errado muito, muito. Então as pessoas, o Access não está livre de julgamento. Na verdade, o Access sim, aquela pessoa não. Sim, estão trabalhando nisso, não estão perfeitos ainda. Não julgue por isso, mas não julgue que eles são access também, porque vocês estão fazendo certo e errado, eles estão tentando fazer você de errado, se estão te validando, ou não estão fazendo access. Se você quer ver o que é o access, olhe para alguém que de verdade esteja vivendo isso. E aí veja qual seria o seu ponto de vista. E novamente, não que eu esteja certo, mas não é que eu esteja errado também. Só é, mas o Axis é uma das poucas coisas que você vê no planeta que não funciona a partir do julgamento, porque mesmo muito das coisas metafísicas, uma nova religião, meus olhos essenciais, meu arcanjo Miguel, minha maneira de fazer é a certa e a sua errada, e vocês, pessoas normais que não são espirituais, não entendem. Nós, pessoas espiritualizadas, somos superiores ou não espiritualizados. Pessoal, é a mesma coisa. A consciência, uma das coisas que o Access tem é uma definição da consciência. E é onde tudo e todos existem e nada e ninguém é julgado. Onde ninguém e nada é julgado. E eu adoraria dizer que isso é fácil de chegar, de se chegar, mas os meus botões ainda são pressionados às vezes. E o que fazemos? E essa é a outra parte disso que realmente precisamos captar. O que eu faço quando meus botões são pressionados? Eu uso as ferramentas do Axis. Eu faço pergunta: o que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar? Como eu mudo isso? Se eu noto que eu estou com um ponto de vista sobre alguém, eu vou, ok, então todos os lugares que eu fui isso, em todos os lugares que eu fiz isso, porque você não julgaria ninguém nem nada que você não tenha sido feito. Então, eu falo, qualquer lugar que eu fui isso, que eu fiz isso, agora atitude desfio e uso o enunciado declarador para desfazer, mas eu faço isso toda vez que tem um gatilho ali ou que eu sinto que eu estou julgando alguém. Eu uso as ferramentas do Access para atravessar isso, porque é uma contribuição para mim, para minha vida. Em outras palavras, na realidade eu gosto de ser feliz e o julgamento e felicidade não vivem juntos. Então, eu supero isso. Você pode olhar para isso e falar: bom, isso é totalmente egoísta. Bom, talvez, mas o que eu notei também é que quanto mais eu superei julgamentos e os lugares empacados com coisas e pessoas, mais eu sou capaz de ser contribuição para mais pessoas. Então, a ideia de que, se você for feliz, se você está criando sua vida, se você gostar da sua vida, de algum lugar, você só está olhando para você autocentrado e egoísta, é uma das maiores mentiras, porque as pessoas que estão fazendo isso a partir dos construtos dessa realidade em que temos vivido, ao invés de fazer isso a partir de um espaço diferente de possibilidades. Porque existe uma realidade, um espaço de possibilidades que podemos escolher, que está além do que as pessoas estão falando como realidade, ou pensando que a realidade sempre tem outras escolhas.
Vivemos em um universo infinito com escolhas infinitas. Então, por que pensamos que só podemos fazer julgamento, isso ou aquilo, em vez de quais são as infinitas possibilidades disponíveis? Se começarmos a abraçar isso num nível mais amplo, podemos ver todo tipo de coisas ocorrendo no planeta onde você vai. Isso precisa mudar, mas não vai mudar linearmente, como nos disseram que deve acontecer. Meu senso é de que vai mudar mais miraculosamente, conforme mais e mais e mais sairmos do julgamento de nós e mais começarmos a abraçar a mágica de nós. Sim, por favor. E podemos parar de esconder a mágica de nós, podemos parar de agir como se isso não tivesse valor e começássemos a falar: pera um minuto, se eu tivesse ter alguma coisa como a minha vida, eu adoraria que ela fosse mágica. O que vai se requerer para ter isso? Quantos pontos de vista eu posso mudar? E quanta diferença eu posso ser que vai permitir que isso ocorra? Você tem uma citação fantástica que é: o julgamento é uma invenção desenhada para destruir as mágicas e os milagres. Sim, isso. Aí eu só quero dizer gratidão a você. Eu acho que tem muita gratidão aqui também você e ao Gary Douglas por sempre ter sido isso e nunca ter diminuído o volume e ter sido, não importa quanto julgamento vocês tenham recebido ou Axis tenham recebido, isso é incrível. Eu lembro de olhar e ouvir sobre as barras do Axis, entrei online para ouvir e tinha um vídeo pequeno de você e do Gary no website. Antes de eu fazer Axis, eu falei: será que eu vou na classe? Eu não sei, vou ver o que é. Cliquei no vídeo e eu tinha muito julgamento. Quem são esses caras da Califórnia? O que é essa coisa chamada barras? Eu continuei fazendo pergunta. Eu falei: uau, eu não sei o que é isso, mas eu vou. E foi tão legal, porque tem sido se despedaçar de julgamentos que eu nem sabia que eu tinha. Então, eu agradeço a vocês e o Axis. E como você falou, você nem sabe o que você vai criar quando você começa a mudar isso. Essa é a coisa. Que bom que você falou disso, porque é exatamente isso. Para as pessoas que te conhecem, você falar que você tinha julgamento, as pessoas falam: o quê? Essa é uma das poucas pessoas que não parece julgar ninguém. Eu não sei como é que ela faz. Onde ela pega, toma suco de julgamento de manhã, o que que ela faz? Mas eu amei isso, porque isso dá para as pessoas a liberdade delas reconhecerem em qualquer lugar que elas estejam julgando, está ok. Veja, essa é outra coisa, eu não estou dizendo que o julgamento é errado. E também não estou dizendo que se você julgou, ou está julgando, ou segura o julgamento, você não está errado. Você veja, isso é algo que talvez existe algo que seja muito mais divertido para você, porque a ideia de você julgar ou ter julgamento é errado. Isso é julgamento, que é errado. Brincadeirinha, estava brincando com essa coisa que eu falei errado. Realmente, vamos, vamos convidar um paradigma diferente, vamos convidar um paradigma de algo bem mais diferente, bem além disso, que realmente inclui a todos nós, não nos separa de nós com nossos julgamentos e não nos separa das outras pessoas com nossos julgamentos e dos delas. Vamos fazer algo diferente que envolva todos nós. Sim, por favor. Sim, por favor. Bom, essa é a hora mais rápida que já passou até agora. Sim, que bom que você se sentiu assim. E não estou brincando. Vocês percebem o que eu falei no início, quando eu falei que eu estava fazendo exatamente isso que estamos falando. Eu estava me diminuindo o meu volume. Eu também. É tão interessante. E não é divertido, eu me sinto tão linear, não me divirto, não estou sendo ultrajante. É quase como se o que eu estivesse fazendo é tão interessante, porque eu não faço mais isso com tanta frequência, tipo, muito, muito raramente. Mas costumava ser a coisa primária da minha vida, básica, que era a razão de eu estar trazendo à tona também, porque eu espero que você perceba a diferença da energia entre quando eu notei, mudei minha mente, que foi quando eu comecei a falar do orgasmo a propósito. Porque mesmo onde eu estava funcionando, eu não ia falar de ser orgásmico, porque eu não queria provocar o julgamento das pessoas ou algo. Eu nem sei o que que era isso.
Tudo que eu sabia era que eu estava diminuindo o volume diante de algo que é um grande exemplo do que vimos fazendo, mas eu fiz tanto. Essa era tudo o que eu fazia, por isso que eu cheguei naquele lugar 20 anos atrás, onde eu ia me matar, porque havia diminuído o volume tanto baseado nos julgamentos das outras pessoas que eu nem pensava, percebia que elas tinham de mim, eu pensava que elas gostavam de mim. Isso é uma outra história sobre julgamento, que a gente pensa que é gostar, é amor, e que também é julgamento. Então, dinamicamente, o título aqui de Diante do Julgamento aumenta o volume, e eu aqui no início tá nesse algo que há tanto tempo eu não era, e agora que eu trouxe à tona, agora que eu falei oi para isso, bye bye, bom ter tido você. Você ser você sem se reter nada é o convite mais inspirante daí. Ai, achei que ela estava citando o livro. Agradeço por convidar as pessoas a escolher isso. Semelhante, mais grandioso. Gratidão, é isso que eu vejo. Pessoal, é tá tão no nosso alcance criar um mundo de verdade grandioso, um mundo de grandiosidade, não um mundo de mediocridade. Um mundo onde expandimos uns aos outros pelo que escolhemos ser, um mundo onde a nossa grandiosidade inspira as outras pessoas a escolher a delas, um mundo de carinho, um mundo de gratidão, um mundo de cuidado, de verdadeira alegria e facilidade, e um mundo que nem temos, nem começamos, a gente mal começou no que é possível. O que mais é possível se escolhermos isso. Gratidão, Dan. Gratidão, Emily. Sim, isso foi incrível. Eu sei que agora não temos mais nenhum marcado. E se fizermos mais um, informaremos a todos. Sim, se você está no Facebook, inscreva-se para receber as notificações quando a gente entrar ao vivo. Então, ative as notificações de alguma coisa. Se você está no YouTube, clica no sininho para você saber quando a gente entrar ao vivo. YouTube geralmente é gentil o suficiente para te informar. Provavelmente vamos fazer mais, porque é divertido. Eu gosto também. Sim, sim. E agradecemos a todos por estarem aqui on e a todos vocês pela sua bondade e a diferença que vocês são no mundo. E agradeço o feedback que nos deram. E a sua gratidão, eu devo dizer, é o vento nas nossas áreas, nas nossas asas. Quando tem aquele dia, por que que eu estou fazendo isso? A gente recebe um e-mail de gratidão, uau, por isso que eu estou fazendo isso, é por isso. Agradeço a todos, nos vemos logo, bye bye.